Queridos e amados amigos, bom dia. Eu estou aqui disposto mais um dia, pela benevolência e pela bondade do nosso Pai, que assim nos permite, é assim que eu penso, gravar mais um vídeo e compartilhar com todos os amigos amados. Hoje, especificamente, queridos amados amigos, eu vou falar sobre resistores. Nos vídeos anteriores eu falei sobre semicondutores, sobre diodo, sobre transistor, mas para a gente colocar um diodo, um transistor, um diodo LED em funcionamento, é necessário fazer a polarização dele correta, ou seja, jogar a tensão, a voltagem correta. Normalmente nós temos uma fonte principal, mas cada componente tem a sua tensão específica e consequentemente uma corrente específica. E quem faz essa polarização são os resistores. São esses componentes aqui, amados, são componentes simples, mas que de grande valia, grande utilidade no contexto do funcionamento geral. Então, queridos amados, antes de entrar especificamente no resistor, é necessário a gente tocar no assunto de lei de Ohm. A fórmula da lei de Ohm. A lei de Ohm, ela é esse triângulo aqui, ela forma esse triângulo que são três grandezas. A voltagem que significa uma diferença de potencial, seria o volts. A resistência elétrica, como o próprio nome diz, uma resistência, ou seja, ela impõe uma resistência. O símbolo dela é a letra ômega do alfabeto grego, se pronuncia Ohm. E o I, que é a intensidade de corrente elétrica, é o próprio ampere, ok? Quando a gente fala dessas três grandezas, então ela significa o volts é igual a resistência multiplicado pelo ampere. Ou seja, quando eu tenho duas grandezas dessa e não tenho a terceira, eu posso, por essa fórmula, calcular e descobrir a terceira incógnita. Por exemplo, se eu tenho volts e tenho a resistência, basta eu dividir a voltagem pela resistência e consequentemente eu tenho amperagem. Ok, amados? Lá para frente eu vou mostrar na prática como que funciona isso. Eu consegui essa tabela. Isso aqui é uma tabela de cores, de código de cores, para se fazer a leitura dos resistores. Cada resistor tem um valor específico. Normalmente o resistor ele tem uma, duas, três e a quarta faixa. Essa quarta faixa, a última aqui, ó, normalmente ela é prateada ou dourada. Ela significa a porcentagem dela. A prateada seria 10% e a prateada 5%. Tá aqui, ó, dourada 5% e a prateada 10% da variação do resistor. E a primeira e a segunda faixa, você transforma a cor em um número através dessa tabela, e é o próprio número. E a terceira faixa é um número de zeros. Isso é importante saber. Por exemplo, amados, aqui ó, nós temos aqui ó, por exemplo, o marrom, preto e preto. Observem aqui. Eu tenho um marrom aqui ó. Vamos fazer aqui, eu vou escrevendo para melhor entendimento. Vamos segurar aqui. Vamos lá. Aqui. Eu tenho aqui o marrom. O marrom, aqui pela minha tabela, vale 1. Eu tenho 0, a segunda faixa aqui de cor, é o próprio número 0. E 0. 0 seria número de zeros, é a terceira faixa aqui, ó. É 0. Então esse resistor vale o que? 10 ohms. Por exemplo, amados, este daqui, ó, é marrom que vale 1, o 0, e marrom que vale 1, 0. Esse aqui já é 100 ohms.
esse daqui, olha, marrom. Pela tabela aqui vocês podem observar, essa tabela aqui ela está disponível na internet, vocês podem adquirir. O zero, e quantos zeros eu vou acrescentar aqui, ó, na terceira faixa? É o laranja, 3 zeros, 1, 2, 3, ou seja, 10.000 ohms. Ou eu posso falar também 10 kilo ohms. Ok, amados? Vamos para a próxima aqui, ó. Isso aqui são exemplos que vocês podem depois treinar, observar aqui, ó. Ó, esse resistor aqui é um resistor de valor alto, ó. É um marrom, ele vale 1. Eu escrevo ele, é o próprio número. O preto, que é o 0. E eu tenho também aqui na terceira faixa um anelzinho aqui de cor, que é o azul. Ele vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 10 milhões de ohms. Ou eu posso falar também 10 megon. Ok? Esse 10K já foi. Esse daqui eu pulei ele na sequência aqui, ó. É o marrom, vale 1. O preto vale 0. E o amarelo, que vale 4. 1, 2, 3, 4. 100.000 ohms. Ou 100 kilo ohms. Ok, amados? Eu tenho aqui vários exemplos aqui, olha, vários exemplos. Ó, esse resistor aqui, ó, por exemplo, é o 4, 7 e 1, 0. É 470 ohms. Ele é amarelo, lilás e o marronzinho, 1, 0, 470 ohms. 470 ohms. Ok, amados? Com essa tabela aqui fica fácil fazer a leitura. Vamos prosseguir. Eu achei aqui um desenho interessante, onde três cidadãos representando as três grandezas aqui, ó. O volt empurrando o ampere, é o segundo cidadão. E o terceiro cidadão, ele arrochou uma corda aqui num condutor, aqui um cano, vamos dizer assim. E ele afrouxa o nó ou aperta o nó aqui, ó, na corda. Então ele provoca uma maior facilidade ou uma maior dificuldade na passagem da corrente elétrica. Representado por três cidadãos aqui interagindo. Ó, esse aqui ele está no nível mais não tão dificultoso. Ó, esse daqui ele já deu uma arrochadinha um pouco maior aqui, ó, a carinha dele. E depois no terceiro caso, olha aqui, ó, aqui ele arrochou a corda mesmo, ó. Tá vendo? A voltagem fazendo uma força enorme para empurrar o ampere e a resistência ohmica. Isso aqui é uma analogia que eles fizeram. Eu fiz aqui eu fiz um circuito. Eu fiz um circuito. Esse circuito seria esse aqui, ó. Esse circuito é isso aqui, ó. É uma bateria. E depois da bateria, no polo positivo sai um resistor, depois sai um diodo LED, e por enquanto eu curto-circuitei, mas em série nós vamos colocar um amperímetro e uma chave. Seria isso aqui, ó. Ok? Só que eu tenho 12 volts aqui, ó. Como é que eu vou jogar 3 volts aqui sem danificar o meu diodo LED?
através desse resistor. Eu tive que calcular ele. O meu fabricante diz que esse diodo LED, ele trabalha com 3 volts 20 miliamperes. E com esses dois dados, olha aqui, ó, ele trabalha com 3 volts 20 miliamperes, o máximo da corrente que pode passar nele. Ora, se eu tenho minha fonte, a minha bateria, eu vou chamar de fonte, 12 volts, e o meu diodo, em cima dele tem que ficar 3, quanto que tem que ficar em cima do resistor? 12 menos 3. Por dedução, no meu circuito eu já cheguei nessa conclusão. Então eu tenho 9 volts dividido por 20 miliamperes. Eu tenho aqui uma fórmula: 9 é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho 9 volts que é igual a resistência multiplicado por 0,02 ampere. Porque 20 miliamperes é a mesma coisa que dizer 0,02 ampere. Então eu divido 9 volts dividido por 0,02, eu tenho 450 ohms. Esse valor aqui é um valor calculado, e o valor comercial, o mais próximo, sempre eu procuro o mais próximo para cima. É o 470, que seria na tabela aqui, ó. Como eu já expliquei, eu tenho o amarelo, que vale 4, eu tenho o lilás, que vale 7, e tenho o marrom, que é o número de zeros, 10470, 470 ohms. Ok, queridos? Aí o meu LED ele vai dar o máximo de rendimento sem queimar. É dessa maneira que eu calculei. O resistor ele é chamado de passivo, ele é um componente passivo, ou seja, ele está aqui só para auxiliar o funcionamento o meu circuito ativo seria o próprio diodo LED, é o componente principal. Este é um componente passivo e este é um ativo. Eu creio que basicamente o resistor seria esse funcionamento principal, e é o que eu queria expor a todos vocês, queridos amados, e obrigado por assistirem os meus vídeos, e fiquem todos na paz do Altíssimo. Até a próxima.